Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o processo de educação dos pequenos, mais especificamente naqueles momentos em que a coisa fica um pouco tensa, em que os comportamentos disfuncionais surgem e a gente muitas vezes acaba dando uma abordagem meio que padronizada e meio que reproduzida da época em que nós éramos crianças, não é? Gerações passadas que foram educadas muitas vezes dessa forma, com esse tipo de abordagem, e por ser uma abordagem, inclusive, de que, querendo ou não, surte algum efeito, a gente acaba entrando nesse piloto automático e não se dando conta para refletir um pouquinho sobre, de fato, qual é o alcance que a abordagem da punição e do castigo tem no processo de educação mais abrangente da criança, né? E aí é preciso a gente refletir qual é a concepção que a gente tem, que cada um tem de educação. Claro que isso vai variar, porque vai ser influenciado por diversas questões, os valores, o senso de moral, questões culturais, enfim, uma série de variáveis. Mas a gente pode perceber, dentre tudo isso, que o processo de educação tem como objetivo formar uma pessoa consciente dos seus atos, formar uma pessoa que possa refletir a causa e efeito das suas atitudes, perceber as consequências dos seus comportamentos e ter então, por exemplo, uma espécie de senso interno, né, de bússola interna, que aos pouquinhos essa pessoa, né, em formação na infância e lá na futura vida adulta, possa ter esse senso interno de autopercepção e de como se fosse uma autoconsulta, né, para poder ter discernimento, né, das atitudes, das escolhas, dos comportamentos, da forma como se relaciona com as pessoas. E aí a gente, entendendo a educação dessa forma mais abrangente e menos imediatista, a gente pode então perceber e de repente pelo menos aceitar, parar um pouquinho para refletir sobre esse alcance, sobre essa abordagem da questão da punição, do castigo, né? Como eu disse, a gente pode ter sido educado dessa forma e por ter realmente muitas vezes algum tipo de condicionamento e que faz com que de fato tenha algum efeito, a criança que é punida, que é castigada, ela pode sim de fato inibir aquele comportamento disfuncional, inadequado, porque ela vai sob um sentimento de ameaça, sob um sentimento de não querer perder algum benefício, ela acaba realmente ficando inibida e muitas vezes parando com aquele tipo de comportamento que ela está sendo orientada para não fazer. Só que a gente precisa perceber que esse tipo de abordagem ele tem um alcance muito limitado, né? Um alcance de curto prazo, resolve ali, apaga o incêndio, né? Então, por exemplo, a criança pintou a parede da sala e aí você vai e aborda ela, você está de castigo porque você pintou a parede da sala, então você está de castigo e vai perder o computador durante uma semana, né? E aí a gente vai criando, né? São várias abordagens, são várias sentenças, né, de punições que os adultos vão dando e isso é um outro tema até legal da gente discutir, porque é preciso prestar atenção qual é o tipo de sentença que você está dando à criança, porque tem coisas aí surreais, né? Ah, se você continuar fazendo isso, você vai ficar um ano sem poder sair. Gente, quem vai cumprir esse tipo de combinado, né? E aí você acaba perdendo a sua autoridade, acaba perdendo a sua credibilidade diante da criança. Mas voltando à questão da punição em si, ela vai ter um alcance de curto prazo, porque realmente ela não vai perceber, não vai abrir um campo de percepção da criança, né, para que ela possa exercitar as consequências diretas dos atos que ela tem, né, das atitudes que ela toma. Então, nesse caso, por exemplo, em que a criança pinta, que ela rabisca lá a parede da sala, mesmo sabendo que não era para fazer aquilo, ela precisa ser orientada, ela precisa receber uma abordagem que ela possa perceber qual é a consequência daquilo. Ou seja, ela vai ter que limpar aquela parede. Ainda que ela faça isso de uma forma muito mal feita,
ainda que você dê lá uma buchinha para ela limpar a parede, mas não vai prestar muito o serviço dela e você depois vai ter que ir lá e finalizar e consertar. A questão não é a forma como ela consegue corrigir, se ela consegue já corrigir aquilo de uma forma satisfatória, mas a questão é muito mais no simbolismo daquilo, para que ela possa perceber, ok, eu pintei a parede da sala, tô vendo que tô errada e vou ter que ir ali resolver aquela questão, né? Ou então quando a criança agride alguém, quando ela bate num irmão, bate num colega, ao invés de você simplesmente punir ela, não é? Deixando ela de castigo de alguma forma, alguma dessas modalidades de castigo, é preciso ter um momento, né, nesse espaço, nesse intervalo, um momento de reflexão, de condução da criança, né, da percepção dela, de qual é a consequência daquilo. Ela bateu numa pessoa, como será que aquele amigo, aquele irmão se sentiu, né? Vamos desenvolver a habilidade dela, portanto, da empatia, né? De atentar para a reação do outro, atentar para o sentimento do outro. Isso também é muito importante. De repente, fazer com que a criança seja conduzida a refletir como é que ela poderia ter feito diferente para resolver aquele conflito que ela estava tendo ali com o irmão ou com o colega na escola e que acabou culminando numa agressão física e verbal. Como é que ela pode fazer de uma próxima vez, não é? Porque toda vez, gente, que a gente conduz a criança e, claro, junto com ela, vai tentando fazer com que ela reflita, mesmo que seja muito pequena, é uma forma de exercitar, de repente, novos caminhos para essa criança, ou seja, novas conexões neurais vão estar ali se formando, de modo que ela, numa próxima oportunidade, diante daquele contexto semelhante, ela possa ter uma condição melhor de tentar agir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais saudável, de uma forma mais consciente, né? De que as suas atitudes, de que os seus comportamentos possuem consequências, e essas consequências, portanto, não podem estar centralizadas apenas numa visão imediatista e muitas vezes egocentrista, não é? Porque ela fica muito ali autocentrada. Eu não vou bater mais no meu colega na escola porque eu não quero perder a minha semana de computador, não quero ficar sem esse benefício. Então, qual é a consequência que ela consegue perceber em relação entre uma coisa e outra? Nenhuma, não é? Ela não está preocupada em parar de bater no colega porque ela vai agredir o colega, porque o colega vai sentir dor ou alguma outra coisa. Ela está preocupada em não bater no colega para não perder o benefício dela. Ela está preocupada em não fazer alguma coisa errada, não em função do outro e das consequências diretas que aquilo tem, mas apenas por não querer se desfazer, por não querer perder alguma condição de vantagem, não é? Que ela não esteja disposta a abrir mão. Então, muitas vezes, essa abordagem, ela fica nesse ciclo, né? Nesse ciclo muito fechado e não abre esse espaço de percepção para a criança. E a gente precisa, então, perceber que essa visão do castigo e da punição precisa abrir um espaço para a consequência, para a criança perceber as consequências, ser orientada, ser conduzida nesse sentido, para que aos pouquinhos, no processo de educação dela, ela possa então criar uma percepção interna, uma capacidade, não é, de julgar as coisas no sentido de ter um discernimento daquilo que ela vai fazer e ter uma percepção de quais são as consequências, né, de como aquela atitude que ela toma vai repercutir no outro, vai repercutir no ambiente e como essas atitudes vão trazer, não é, o que elas vão trazer de consequências diretas, de responsabilidades que ela vai ter que assumir. Se não assumir agora na infância, ela vai ter que assumir lá na vida adulta, não é? As coisas que ela acaba fazendo de errado, existem consequências. Se você deixa de pagar o cartão de crédito, existem consequências. Você vai ter que se submeter aos juros, você vai ter que dar seu jeito, assumir a sua responsabilidade. Então é preciso que esse senso, de percepção e de condição de assumir responsabilidade dos seus atos seja desenvolvido desde a infância, nesses pequenos conflitos, nesses pequenos momentos de turbulência, de desajuste, porque são eles que preparam, são eles que
de forma gradual, né, vão conseguir formar um território mais sólido em relação a isso. Porque se a gente acha que não é importante abordar a criança nesse momento, que é muito pequenininha, que não vai entender, que é muita responsabilidade para uma criança muito pequena, a gente vai meio que fazer uma poupança para que essa criança lá na frente, na adolescência e na vida adulta, seja surpreendida de uma forma muito abrupta, não é? Muito radical, muito intensa, diante das questões das responsabilidades que ela tem que assumir, que até então ela não estava acostumada. E isso gera, né, uma repercussão muito negativa na vida pessoal, na vida profissional. E não é isso que eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe quer para um filho, né? Quer prepará-lo, educá-lo para o mundo, porque nenhum pai, nenhuma mãe vai estar ali presente 24 horas, orientando e fazendo esse papel, né, de castigar a criança, de castigar o adolescente, de castigar o adulto, no sentido de abordá-lo para fazer com que ele seja meio que bloqueado, impedido para fazer alguma atitude errada, cometer alguma coisa equivocada. Ele precisa então ter essa percepção interna para agir assim no mundo que o cerca, e ele está, né, desde a infância, então, sujeito a essas situações, e é possível e é preciso que a gente, então, prepare desde já e, então, perceba qual é a visão que a gente tem de educação e não fique limitado na perspectiva da punição e do castigo, porque esse tipo de abordagem tem um alcance muito limitado, ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que sirva para pelo menos abrir um espaço de reflexão na mente de vocês, de quem está assistindo. Lembrem de avaliar o vídeo se gostou, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito e a gente se encontra ao longo das semanas nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela atenção. Tchau, tchau!